Aos ouvintes do TalkSouve, estamos de volta. E antes de começar, não esquece de curtir, compartilhar e coloca aqui embaixo quem você quer no próximo episódio. Do meu lado, como sempre, meu amigo Robson. Fernando, muito obrigado. Muito feliz aqui por mais esse episódio. Sempre bom estar do seu lado, compartilhando todos os momentos, todos os projetos. E hoje, Fernando, eu tô, cara, estonteante, né? Temos um convidado aqui especial, um convidado que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele e fiquei realmente impressionado pelo trabalho. Então, estamos aqui hoje com o CEO da Atom Core, gerador de conteúdos, super especialista em inteligência artificial, Pedro Afonso. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. É motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Esse contato que começou, né, de uma forma tão natural, né, em um evento. Fomos conversando, nem sabia do podcast, que legal saber. Vou te dizer que, apesar de ser natural, é 100% intencional, né? A gente sempre está nos lugares certos, acompanhando oportunidades. Sim. Então, para a gente aqui do TalkSouve, né, é uma grande oportunidade conversar sobre tecnologia com uma das pessoas que é referência aqui no Brasil. E vamos entender. Grande objetivo aqui do TalkSouve, Pedro, é a gente conseguir levar histórias de empreendedorismo e histórias que sirvam de inspiração para os nossos ouvintes. E a sua história, pelo pouco que a gente conversou, tem tudo a ver com esse relacionamento do TalkSouve. E eu queria saber, né, de você, nós estamos aqui há poucos dias após o Dia das Mães, um mês que, para mim, particularmente, é muito importante. Minha mãe faz aniversário no dia 17, está próximo aí. E eu queria saber sobre a inspiração que a sua mãe foi no início da sua trajetória. Como você começou lá atrás na questão da arte, da tecnologia, até chegar nos momentos atuais. Legal. Caramba, para fazer chorar. De verdade, eu acho que esse papo aqui é pra ser bem descontraído, então eu vou ser real, bem descontraído, até pra galera estar em casa. É o que eu sempre falo nos meus vídeos e nas palestras, de que eu quero que seja real uma conversa com quem tá aí do outro lado. Então, vamos lá. Meu contato, a importância da minha mãe, né, que você disse. Basicamente, eu sempre brinco que eu sou órfão de pai vivo, filho de mãe solteira, né. Minha mãe, ela foi uma guerreira desde quando eu nasci, basicamente... em menos de um mês de vida que eu tinha, meu pai saiu de casa. Então, assim, hoje eu tenho contato com ele, mas foi algo que demorei muito tempo para ter esse contato de novo com ele. Mas a minha mãe lutou muito para me criar sozinha. Então, eu nunca imaginei estar nos lugares que eu cheguei, estar aqui hoje com vocês, a gente se conhecer no evento onde a gente estava, eu palestrando. Eu nunca imaginei isso, porque... realmente não fazia parte do meu ciclo de amigos, de família, tá com contatos assim, né? E basicamente a mãe foi a principal inspiração para eu fazer o que eu faço inicialmente, né? Afinal, hoje ela vê isso como um peso, e ela fala, às vezes você fala isso, eu fico meio assim, mas... não é um peso, e sim uma motivação de que... Uma honra, né? Referência, né? Cara, tipo, minha mãe não tinha 100 conto pra investir por mês em um curso pra mim. Não tinha. Eu sempre brinco, até brinquei com você aqui, né? Antes de começar, de que eu comecei, não foi do zero, foi do -2, -5. Sem base de empreendedorismo, sem base financeira, sem conhecimento estratégico nenhum. Então, realmente foi na raça ali que eu conquistei as coisas aos poucos, mas eu acho que esse conquistar das coisas a gente vai conversando durante o nosso papo. Acho que a gente tem que estar preparado para todas as oportunidades, né, Pedro? Sim. Às vezes a oportunidade não passa 2 vezes no mesmo lugar, e se você deixa escapar ali, a gente não sabe se vai aparecer e de repente perde o trem. E aquela frase, né? O sol nasce pra todo mundo, mas a sombra é pra quem planta, né? Exatamente. E às vezes você tem só uma semente. Sim. E às vezes a semente vai ser meia... Mas não vai ser cultivado no solo. Você vai ter que cultivar de qualquer jeito, então... É verdade. E Pedro, conta pra gente como foi o seu primeiro contato com a arte, quem te deu essa oportunidade? Sua mãe é uma empreendedora também, né? Sim. Então, você usar esse espelho dela para sua carreira profissional, as primeiras oportunidades ali. Conta aí para quem está acompanhando a nossa TalkSouve.
Robson, então, minha mãe, ela é da Bahia. Qual o nome da cidade? Se chama Jacobina. Jacobina. É do lado de Feira de Santana. Tá. E eu nasci em São Paulo, em Guarulhos, na verdade, né? E meu pai e minha mãe são de lá. Quando eles conheceram, eles casaram e vieram pra São Paulo. E aí minha mãe, então, ela começou a trabalhar com meu pai com fotografia. Então, diretamente ou indiretamente, eu já tinha um contato ali com foto. Uhum. Meu pai também sempre gostou de música. Então, assim, por mais que ele e a minha mãe fossem separados, quando eu tava com ele, às vezes ele tava ali cantando, tocando alguma coisa, eu tava junto com ele. Então você tava tendo contato. Tava tendo contato de certa forma, né? Então, eles sempre, nunca foram empreendedores assim, multimilionários, ricos, né? Afinal, se fossem, eu teria uma infância um pouco menos dolorosa falando de investimento, mas sempre teve essa veia empreendedora na minha família, né? Pequenos empreendedores. E, basicamente, o meu empreendimento começou com 13 anos, 12 anos, na verdade, que foi o meu primeiro contato com a arte, né? Eu acho que essa que foi a pergunta, né? A minha mãe sempre trabalhou em casa, ela é depiladora. E, além disso, eu tenho alguns parentes do coração. Então, uma avó do coração, ela fazia a pintura. Vi que minha mãe, tava depilando. E, literalmente, ela tava depilando e eu tava debaixo da maca. Então, tipo, a mulher depilando em cima, embaixo da maca. E, vamos sair um pouco de casa, né? Então, Você quer fazer uma aula de pintura? Eu falei, cara, quero, mas eu não tenho dinheiro pra fazer aula de pintura. Não, vou pagar aula de pintura pra você, suas primeiras telas, seus primeiros pincéis, suas primeiras tintas, mala, eu vou pagar tudo. Você vai fazer comigo. Eu falei, beleza. Legal. E aí, o que acontecia? A minha mãe, ela fazia as clientes em casa, né, na sala de casa, então era meio que o escritório dela ali. A clínica dela, então, era toda preparada ali para receber os clientes. Até hoje ela trabalha com isso. E aí, o que eu fazia? Eu fazia as pinturas na escola. Falava, ela fez um investimento inicial para mim. Eu tenho tempo aqui para fazer isso daqui. Sim. Não pensava diretamente dessa forma. Afinal, eu tinha 12 anos. Mas, indiretamente, eu falava, cara, eu tenho que fazer essa parada dar certo. Indiretamente, eu estava criando um ecossistema. Exato. E aí, o que eu fazia? Eu pegava esses quadros e deixava exposto na sala da minha mãe. Uhum. Então as clientes vinham e, querendo ou não, todas as clientes dela fizeram parte do meu crescimento. Você deixava como ateliê pra eles pudessem ver. Porque eu tava embaixo da maca, né, enquanto minha mãe tava trabalhando em cima, mas eu tava com um caderninho de ilustração que eu tinha ganhado de história infantil, e do outro lado tava com uma folhinha tentando replicar aquilo ali. Então, de certa forma, as clientes sabiam que eu tinha uma conexão direta com a arte, né? Não só com arte pintura, mas também com música, né? Então a minha mãe às vezes estava atendendo, inclusive eu disse para ela quando eu era pequeno que quando eu tivesse em algum local que ficasse gravado ou tivesse numa palestra eu ia agradecer ela. E demorou 12 anos, eu vou agradecer hoje. A Solange era uma cliente da minha mãe que quando minha mãe não tinha tempo de me levar na aula de piano, ela passava em casa para me deixar lá. E eu falei, um dia eu vou te agradecer por causa disso. Era bem pequenininho, falava isso pra ela. Então um beijo pra Solange Rocha. Provavelmente vai assistir a gente depois. Solange, a gente quer deixar um grande abraço pra você. Agradecer por você estar assistindo esse episódio. Tenho certeza que você vai ver aqui a história de uma pessoa que você ajudou bastante. E tá aqui por conta de todas essas pessoas. Ela, né? Um conjunto de pessoas que fazem parte da nossa trajetória. Sem né, dúvida. Pedro? E é super importante ver isso em você e o tempo todo da nossa conversa, pré a gravação, você se mostra uma pessoa agradecida das pessoas que estão ao seu redor, né? Sim, todo mundo que passou, desde né? Então... das clientes da sua mãe, dos seus pais que te passaram ali as primeiras informações, empreendedorismo, porque o que sua mãe fazia ali era empreendedorismo, dando oportunidade, seus amigos de escola que você traz, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, mas, parabéns, assim, pela pessoa que você é, pelo caráter que você tem, né? Isso demonstra bastante a sua personalidade e foi um dos fatores que chamou a atenção aqui, humildade sempre, né? Você poderia nem ter atendido o nosso convite ali, mas sempre foi bem solícito ali. E super prazeroso esse bate-papo. Eu que agradeço. Enfim,
E aí, basicamente, meu começo no empreendedorismo foi isso. Isso lá né? com 12 anos. Com 12 anos. Legal. E aí depois, eu fui pra arte digital. E aí você vendia esses quadros? Que Eu você- vendia. Às vezes as clientes chegavam lá e falavam, quanto você quer vender isso daí? Eu falava, sei lá, R$60. Ela, não. O seu quadro vale 120. Ah, você dava um preço menor e ela, tipo, ela subiu. Eu dava o preço que eu achava, porque até então eu não sabia. Eu não tinha noção de preço e valor. Né? Inclusive, uma das pessoas principais que foram responsáveis por hoje eu estar com contato com tecnologia, que foi, querendo ou não, adaptar minha pintura tradicional à digital, ela na época, ela pagou R$370 em um quadro meu. Foi o maior quadro que eu pintei de um tigre. E, cara, vocês verem o quadro. Você ainda tem contato com as pessoas que Olha, têm os seus quadros? assim, são poucas, né? Algumas pessoas eu dei, assim, pessoas de consideração, pai de consideração, que é o Renatinho, tá assistindo. Provavelmente também vai assistir. Eu dei o quadro para algumas pessoas, mas outras compravam. Eu não sei nem se as pessoas têm quadro ainda, não sei nem se elas levaram o quadro, se elas só pagaram e jogaram fora só para aproveitar. Mas assim, o quadro do tigre é o maior, mas não é o melhor, cara. É um dos piores quadros. Mas eu lembro que ela comprou, colocou uma moldura linda e deixou na sala da casa dela e chamou a gente pra jantar e falou, olha aqui o seu quadro. Eu falei, caramba, que legal. Que Que a prestígio, Célia, né? Mais até hoje lembro o nome dela. Para um adolescente, né? Que Sem dúvida. tá na sua formação, ter Sim. o seu trabalho ali prestigiado por uma pessoa, pô, deve ter sido incrível mesmo. Eu acho que é muito importante até para os pais que estão assistindo. Eu acho que tem muitos pais que assistem a gente, né? E agora eu faço parte do clube de pais. Né? Minha filhinha fez um mês, né? Há 2 dias atrás. Pô, parabéns. E era meu sonho de vida, né? Pelo fato de não ter pai, eu sempre ter pai presente, eu sempre tive o sonho de ser pai. Então, os pais hoje eu vejo que, esse moleque só fica no computador jogando, né? Ele só fica fazendo isso. Mas, cara, eu também fazia só isso, né? Muitas amigas da minha mãe falaram assim, minha filha vai fazer medicina. Seu filho fazendo isso daí vai morrer de fome. Hoje é bem diferente a situação, né? Exatamente. Porque eu não fazia o que eu fazia porque talvez ia dar dinheiro, né? Eu fazia porque realmente eu faço o que eu gosto. Você imagina aí, crianças e adolescentes, principalmente na questão dos jogos, né? O metaverso tá aí, né? Sim, a gente tem um ponto muito polêmico sobre o metaverso. Eu não sei se a gente fala dele agora ou mais pra frente. Bora já falar já. Porque assim, pra quem sempre trabalhou com 3D, né? Pra quem sempre trabalhou com tecnologia, existem alguns pontos, inclusive eu montei uma palestra, não sei nem se posso falar aqui. Pode sim. Eu vou dar uma palestra no Itaú. Que legal. Que é uma das palestras que eu tô bem nervoso, porque o time do Itaú ele é bem treinado em relação a IA, né? IA, novas tecnologias, modelos de linguagem. E o ponto do metaverso, ele é algo que é algo muito difícil de engolir. Eu não sei se pra vocês, mas algumas pessoas que tipo assim, acham que entendem o que é o metaverso, quando elas tentam explicar, elas ficam meio... É difícil de convencer. Porque é muito novo, talvez. Ou porque ele não existe. Tá. E esse que é o ponto principal, né? Hoje, basicamente, as pessoas elas estão comprando um pneu de um carro e estão saindo falando assim, cara, olha o automóvel que eu comprei. Olha que legal esse automóvel. Mas, tipo assim, quem sempre trabalhou com carro sabe que aquilo ali é só uma peça. Sim. Então, por que na minha visão, né, um mero mortal, e você colocou eu aqui lá em cima como especialista em IA e... Não, cara, não faça isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, realmente é uma referência. Eu sou um curioso, eu sempre falo que eu sou um eterno aprendiz. Mas o ponto principal do metaverso que eu acho que as pessoas têm que pensar é o seguinte. Muitas marcas fizeram o personagem no metaverso. Aí eu pergunto, qual que é a diferença do personagem 3D, o dolinho, e do personagem 3D feito por uma marca? Ele não continua sendo personagem 3D? Sim. Então, basicamente, as marcas elas estão fazendo personagem 3D e nomeando como personagem do metaverso? Qual que é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Sim. Entende? Espaços digitais, né, experiências imersivas, que é o que a gente chama, que são experiências em VR. O VR é um dispositivo de realidade virtual.
Mas automaticamente as pessoas experimentam o VR e elas falam assim, entrei no metaverso. O que é o metaverso? É aquele óculos. Não, não é. Entende? E isso é um detalhe muito sutil, mas que faz total diferença. Por quê? Porque quando o metaverso realmente ele existir, as pessoas elas vão estar tão saturadas do termo metaverso que pode ser que as pessoas não dêem valor. Então foi um longo trabalho para ser construído, para não dar valor. Então, basicamente, na minha concepção, bem rápido, o que seria o metaverso? Pensa que a gente está no presente, em uma ilha flutuante. Tá bem fantasiosa. Tá? Aquelas ilhas do filme Avatar, né? Aquelas ilhas flutuantes. A gente está numa ilha, isso é o presente, e tem outra ilha que é o futuro. A ponte que liga essas duas ilhas, que estão flutuantes, que tem um abismo entre elas, é uma ponte que a gente chama de metaverso. Essa ponte está sendo construída por inúmeros ingredientes. E esses ingredientes são as rodas que estão vendendo, falando que é a ponte, mas na verdade são ingredientes. É tipo comprar o pão e falar que a farinha é o pão, mas não é. Com a farinha se faz o pão. Então, o VR, ele é um ingrediente dessa ponte. O AR, realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista, inteligência artificial, modelo de linguagem, blockchain. Tudo isso são ingredientes que compõem juntos o metaverso. As pessoas pensam que o metaverso é um jogo. O metaverso não é uma experiência de um jogo virtual. Eu vejo o metaverso como uma experiência real do dia a dia. É o mundo... Entende? Como que você... É o meu olhar meio doido, assim, eu andando nos lugares, como que eu transformo isso daqui em realidade aumentada? Como que eu vendo isso daqui? Cara, a realidade é um ponto, realidade aumentada. Mas eu te pergunto, cara, hoje, o que você faz com um comprovante de cinema? Antes você guardava, hoje em dia... Mas você não ganha nada com isso. E se as empresas, elas fizessem um registro desses comprovantes, né, que antigamente a gente guardava em blockchain, e aí esses comprovantes, eles tivessem um ativamente também digital, que toda vez que você ganhasse o comprovante desse, ele era registrado na sua carteira, e aí esse registro na carteira, ele te dava acesso a uma experiência em realidade aumentada. Uma continuação do... Exato. É tipo, cara, hoje é um mau trabalho você ir no mercado, pegar um produto e ver a tabela nutricional dele. E se tiver um óculos com inteligência artificial que entende aquele produto, busca uma base de dados em blockchain e espelha isso para você em realidade aumentada no produto. Você vai pegar o produto na mão e você vai... Isso é uma experiência que você usa a tecnologia pro dia a dia. Eu vejo o metaverso como uma experiência assim. O salto tecnológico que a gente teve com o GPT-4 Omni, que foi lançado ontem. Aquilo ali é realmente as empresas pensando nas pessoas e essas pessoas usando tecnologia no dia a dia é o que vai compor o metaverso. Essa é a minha visão. E não só um jogo ou um personagem que, sinceramente, eu vendo isso, e talvez seja um tiro no meu pé falar isso, mas eu sempre educo meus clientes. Porque eu não quero que daqui a 10 anos eu passe como um cara que roubou eles. Né? Sabe? Que vendia a roda e falava que era automóvel. Eu não quero isso. Então, às vezes eu perco o trabalho, mas eu prefiro ser sincero. Mas prefere educar as pessoas a entenderem de fato o que é o metaverso, o que são os componentes ali, pensando no futuro. Né? Agora sim, vocês não... Pedro, você e sua empresa, vocês não fazem experiência no Decentraland, no Sandbox, no Roblox? Cara, a gente faz. Eu te vendo isso como uma experiência imersiva. Você quer usar como metaverso porque é mais prático do usuário ele entender? Beleza. Mas você que está pagando, você entendeu que isso daqui é uma experiência imersiva, isso daqui eu não concordo que é um metaverso? Concordo, mas é mais fácil. É mais fácil de falar que o ChatGPT é uma IA e não um modelo de linguagem. É muito mais difícil explicar. O que é um modelo de linguagem, uma IA? Então, para vender, as marcas elas se posicionam assim para mostrar que elas estão na frente, mas na verdade... Para os estúdios, elas estão tipo, cara, o que esses caras estão fazendo, sabe? Interessante essa visão. Nunca tinha pensado nisso e essa visão, esse seu pensamento futuro, assim, do que você gostaria, que acha interessante, já comecei a me ver, sabe? Indo no mercado. Não é mais fácil de você enxergar? Total. Sim. E faz parte do seu dia a dia. Não é algo que, tipo, como você falou, um joguinho pra eu lá experimentar minha roupa. Acabou. Não. Faz parte do meu dia a dia pra eu fazer qualquer coisa. Exatamente. Já valeu a aula aí agora. Que isso, pra quem tá assistindo. São devaneios, né, da minha cabeça. Às vezes eu posso estar muito errado. Muito show. Muito legal. E voltando agora ao nosso tema, né? Ali por volta de 15 anos, então, foi quando você começou a transformar a parte artística pro digital, né? Isso. E, mais uma vez, um presente ali de uma cliente, amiga, que deu a oportunidade daquele curso,
uma venda de um quadro. Sim. O tablet, né? Na verdade, a minha adaptação foi a mesma pessoa, a mesma família que comprou o Tigre, que foi meu quadro mais caro, a mesma família me deu um tablet. Fechou. Muito legal. E aí, graças a esse tablet, eu adaptei o que eu fazia no real, né? Na pintura tradicional, adaptei pro digital. E aí comecei a tentar vender. Às vezes eu não falava a minha idade ali, porque senão as pessoas não iam dar valor. E basicamente foi esse start, né? E quais foram os primeiros produtos que você gerou ali para venda? Então, foram ilustrações para fã-clube. Tinha fã-clubes de Justin Bieber, One Direction e, se não me engano, era Demi Lovato. Tipo, eu pagava R$120 uma ilustração. Aí, com 15, 16 anos. Era. Né? Você falou que você era mais velho pra poder ter um certo não respeito, autoridade, né? Tipo, basicamente ele meio que não mentia. Uhum. Eu só não falava toda a verdade. Sim. Né? Que é mentira, mas né, vamos dar uma aliviada. Não, mas a gente tá fazendo 6 anos esse ano, né? E a gente tava lembrando de umas histórias que a gente teve no passado. E a nossa primeira proposta, a gente colocou com o número 86, né? 89. 89, nossa primeira proposta. E se a gente colocasse a proposta 1, pô, a pessoa ia olhar do outro lado assim e falar, pô... Eu sou o primeiro? A primeira proposta, não vou aceitar, não. Então a gente mandou como proposta 89 pra parecer que a gente já teve 89 propostas antes. Olha, mas, falar pra vocês, eu acho que todo empreendedor já fez isso. Sim. Então, quando a gente começou, a gente fez algo parecido, só que assim, são muitas propostas que a gente manda por semana, muitas. E aí hoje o número é real, mas o número é real, mas e o inicial, qual que foi? Sim. Depois partiu. A gente começou depois no a gente 550. a gente começou a fazer de 10 em 10 depois. Então, Agora que já tem, tipo, 6 anos, a gente voltou pro 1/2024. Agora tudo bem. Sim. Mas no começo a gente teve que dar uma forçadinha. Mas né? faz parte, não tem como, né? Eu acho que... E é o que você falou, né? Acho que todo empreendedor, em algum momento, por estratégia comercial, para você conseguir se vender, se posicionar de uma forma melhor, você acaba fazendo algumas coisas assim. Sim. E Totalmente eu passei aceitáveis. pelo CLT, né? Então... Foram quantos anos no CLT, mais ou menos? 15 anos eu tava no CLT. 15 anos. Foi jovem aprendiz com 15, né? Uhum. 15? Sim. Trabalhei 15 anos numa loja de embalagem. Aí depois eu fui para um escritório de assessoria e consultoria empresarial. Aí depois eu fui para uma empresa de disparo de e-mails e campanha de marketing para venda de plano de saúde. Depois eu fui para agência. E depois teve a Atom. Desde o começo, desde quando você estava como um jovem aprendiz, você sempre nunca deixou de lado a questão de desenho, de estudar. Não, nunca. E música, né? Que é uma veia muito forte que eu tenho em mim, que é música e arte. Quando que você tomou a decisão, assim, de qual caminho você seguiria, né? Você fez aula de música durante muito tempo e a arte sempre perseguindo você, mas você acabou indo pro lado da tecnologia. Como foi largar uma coisa que você gostava muito, né? E de tomar essa decisão? Eu acredito que tudo tem um propósito, né? Com certeza. O primeiro instrumento, né? A primeira arte que eu tive acesso foi piano. Né? Então eu ia falar pintura. Foi a primeira arte que eu tive acesso, que era não arte, música e arte, piano. E foi tipo muito novo mesmo, tipo 8 anos, eu acho, 9 anos. Que a Solange, inclusive, ela me levava para aula de piano de manhã. Então, que é essa que eu agradeci. E aí, o que acontece? Minha professora de piano tinha muita confiança nela, que era a Márcia. Enfim, Márcia? Não. Enfim, nossa. Tá triste. Mas também faz bastante tempo, né? 8 anos, pô. Difícil lembrar mesmo. Mércia, isso mesmo, Mércia. E aí ela teve que mudar pra Minas com o esposo. E aí meio que eu já tive uma quebra ali. Falei, pô, cara, tava gostando pra caramba, já tava na partitura, tocando com a mão direita e com a mão esquerda. Pô, tô muito... Já além do clave de Flá, do clave de Sol já. Sim. E é um rompimento, né? Porque a pessoa que tá ali te passando todo o aprendizado, você acaba se apegando bastante, né? Quantas vezes na escola a gente odiava uma matéria e começou a gostar por causa do professor? Sim. E o piano, basicamente,
ele é literalmente o exemplo de que você para e você literalmente desaprende. Piano é bizarro. É um negócio... Assim, eu não sei pra quem aprendeu mais velho, mas eu que aprendi muito novo e realmente estava tocando e lendo partitura, entendendo compasso, entendendo colcheia, semicolcheia, fuso, quando você para, você fala, cara, beleza, eu entendo a clave de sol, de fá aqui, mão direita e mão esquerda. Mas até pegar demora muito trabalho. Sim. E aí, depois disso, né, entre 15 e 17 anos, entre 12 e 15 anos, eu comecei a estudar no Conservatório Municipal de Música de Guarulhos. Pra ser regente. Estudei percussão lá. Percussão. 3 anos. E lá se formava com 4 anos. Então eu tive um contato quase lá pra se formar. muito mais próximo com música. Porque no conservatório, além de você ter que ter notas, você tinha que ter os carimbos na sua carteira. Então você tinha 6 carimbos, eu acho. Não sei se era por semestre. E você tinha que ter boas notas e depois ter os carimbos. Esses carimbos você conseguia indo assistir orquestra, indo assistir apresentações. Como fosse um estágio, né? Um estágio, Exato. Como que é? As horas complementares, né? Exatamente. Porque você tem que ter vivência, porque não adianta você se formar sem ter vivência. E você não tem experiência no mercado, tecnicamente, né? Sim. E aí, basicamente, meu rompimento de novo aí foi porque meu professor de percussão morreu, cara. Tipo, da noite pro dia, assim. E aí eu desanimei. E aí, quando eu tava ali na fossa, né? Desisti de tudo assim que eu fazia, todas as aulas que eu fazia. Mas o musical, não a parte de arte no desenho. Então, é porque na época, eu fazia inglês e espanhol e fazia aula de música. Então, meio que a arte tava meio que de lado. Tá. Eu fazia arte aonde? Na escola. Tava na escola ali, meu. Eu nunca fui de anotar nada. Eu sempre fui o aluno médio. Sempre. Então, eu desenhava muito na hora da aula. Muito. Então, quando eu saí da música, eu desisti da música, do inglês e do espanhol. E o inglês e o espanhol estavam no início. O espanhol até eu tenho um grande carinho, eu falo bem o espanhol até, mas o inglês nem tanto. Mas aí, esse momento de fossa ali, né? Da depressão do jovem de 12 e 15 anos. E já tinha passado por aquele primeiro rompimento da sua professora. Ali, que não foi tão baque quanto perder um professor que você estava toda segunda-feira. Porque uma coisa é saber que ela se mudou pra outra cidade como a dele. Outra coisa é saber que teve um falecimento. E aí o cara novo, meu baterista muito bom. E aí eu desisti da música, da percussão, né, do conservatório, desisti do espanhol e do inglês. E aí meu refúgio era meu foninho de ouvido, meu tablet e ilustração digital. Então meio que a música acabou voltando como uma inspiração e a arte digital, né? E aí depois disso eu fui para aí sim para computação gráfica, que é 3D e Photoshop, É o que você falou, né? A música, a arte, tudo tá interligado no que Sem você... dúvida. Eu acho que todo artista, né? Todo mundo que trabalha com design, em geral, é impossível o cara trabalhar com design e não escutar. É impossível, cara. Acho que os maiores ouvintes de Spotify são músicos, são artistas. Sim. A gente tem uma quantidade relevante de clientes que são designers, né? Acho que realmente é isso. O gosto pela arte, o gosto musical aí é realmente impressionante. E você comentou que na escola, por exemplo, você ficava na aula desenhando enquanto estava tendo a matéria, né? Então acho que tem aquela pessoa que consegue prestar atenção desenhando, porque você meio que mexe uma parte do cérebro prestando atenção e fazendo outra coisa. Sim. Como tem gente que gosta de ouvir música, estudando. O meu problema era justamente esse. Inclusive, meu primeiro trabalho, eu fui demitido do meu primeiro trabalho por deixar as coisas incompletas. E é bizarro isso. Pô, um empreendedor falando isso. Mas era muito bizarro porque meu primeiro trabalho é uma parada de embalagem. Meu, tudo bem, você gosta, mas eu era um artista. Eu não conseguia ficar cuidando de estoque. Padrãozinho, né? Desde quando eu trabalho com arte e agência, o deadline é de 1 mês. Eu sempre consigo entregar 1 semana antes, 5 dias antes. Porque, de novo, não é pelo dinheiro. É porque realmente a gente gosta de fazer o que a gente faz. Então, assim, mais velho, eu descobri que eu realmente sou laudado com TDAH. É TDAH e sou medicado com isso, inclusive. Então, depois que comecei a tratar, minha cabeça fez um vácuo. Aquelas vozes que eu escutava, né? De 10, 24 horas, deu uma controlada. Então, assim, ajudou muito mais até
o tempo que sobra, ao invés de eu ficar pensando em ideias, eu executar algumas. Sim. Então foi muito mais fácil. E aí na escola, basicamente, o problema era esse. Eu tava tão focado no desenho que o dia inteiro passava e eu tava preocupado com a minha arte ali. Então não tinha nada pra anotar. Só que eu acabava recuperando, né? Pegava o caderno de um amigo e lia, e aí conseguia passar dinheiro na média ali. Mas nunca consegui dividir as tarefas na minha cabeça, assim, sabe? Sim, sim. E Pedro, a gente falando de oportunidades, né? Que aparecem na nossa frente, como algumas que você já citou aqui. Em 2017 aconteceu um fato completamente diferente. Naquele momento você trabalhava como designer e teve um grande desafio. Conta pra gente aí como foi esse desafio de montar um aplicativo, deu tudo certo? Então, eu trabalhava numa agência e basicamente eu era o bombeiro, né? Eu entrei como designer, só que eu fazia 3D e eu caí no pecado de falar no meu currículo que eu fazia 3D na vaga de designer. Pedrão, fica tranquilo, você não vai fazer 3D, só vai fazer design. Falei, beleza. Primeiro dia de trabalho, meu chefe chegou com um catálogo de cosméticos na minha mesa, colocou na minha frente e falou assim, Pedrão, não tem nada de design não, você não quer dar uma estudada em 3D? Faz todos esses produtos em 3D aí. Só. Falei, beleza, cara, era muito produto. Muito, era um catálogo assim, ó, de cosmético, muito produto. A nossa já pensou, uma oportunidade, talvez. Na época, tipo, não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Mas na época eu abracei e fui pra cima. E aí tudo que vinha pra mim eu abraçava, tudo. E foi bom pela minha evolução, né? Porque hoje todas as áreas do design eu consigo entender muito bem os processos. Inclusive Até pra poder delegar, né? Pra delegar, exatamente, que é o ponto principal hoje. E aí aconteceu, em 2017 eu recebi o desafio de fazer um aplicativo de realidade aumentada em Unity. Falei, cara, mas é o seguinte, eu não sei programar. Não, comprei um curso aqui no Udemy de aplicativo, você vai conseguir fazer, pô. Vai lá. Aí, tá bom. Estuda aí, se vira. Aí baixei o Unity, consegui fazer o projeto, só que não deu certo. Porque eu não sabia programar. Até hoje eu não sei programar. Hoje eu tenho aprendido sobre Python porque eu quero me aprofundar em inteligência artificial. E aí, nas minhas buscas incessantes, cara, não deu certo. Beleza. Na época, meu chefe entendeu. Era meio que um MVP. Não deu certo, beleza. A parte funcional deu super certo. Baixar um teste no celular, um APK no Android, abrir o aplicativo ali, beleza. O problema era publicar. Era a etapa final. Não sabia fazer. Não foi pra parte de produção, né? Não sabia. E precisa de um programador. Sim. Hoje com IA você consegue fazer isso muito fácil. Mas naquela época não. E aí eu fui nas buscas incessantes de procurar software de desenvolvimento no code. Apareceu um anúncio para mim em março de 2017. Facebook anuncia aplicativo de realidade aumentada. Falei, sem código. Falei, o quê? Minha oportunidade, papai. Né? Minha praia. É o meu solzinho. Às vezes só vai nascer hoje para mim o sol e depois não tem mais sol para mim. E aí, em 2017, março de 2017, eu me apliquei pro Alpha, ou era pro Beta, não me recordo, certo? Em outubro de 2017, eu tava no shopping, na época, minha namorada, hoje minha esposa, mãezinha, né? Eu, papai, ela, mamãe e esposa, mas na época era namorada. Eu tava passando na frente de uma loja e meu celular vibrou em meio assim, ó. Eu acho que eu perdi a cor, cara. Falei, Pri, os caras me aprovaram no teste do software que não tem nem nome. Na época chamava RStudio. Hoje chama Meta Spark Studio. Chamou a Spark Studio, agora Meta Spark Studio. Na época era RStudio. E aí eu consegui desenvolver várias aplicações, assim, bacanas em realidade aumentada, para Instagram e Facebook, sem conhecimento nenhum de código, só por nodes, né, que a gente chama, que são lógicas de programação. Que legal. Isso em 2017, né? 2017. E esse projeto durou até quando? Então, aí em 2017 eu entrei. 2020 foi a minha mudança de chave, foi quando eu falo que minha vida, assim, eu teve um respiro. Porque eu saí dessa agência em abril de 2020, que foi o ano da pandemia. Bem no começo da pandemia. E abril eu saí, meu seguro-desemprego até setembro. E eu casei em setembro. E eu falei, cara, casei, beleza, voltamos da lua de mel em casa. Pandemia. Cara, eu lembro que tinha R$1.500 na minha conta. Falei, Pri, não dá pra esse mês. Eu tava no escritório lá, pensando em 1.000 ideias, eu recebi um e-mail.
Você já tinha montado sua empresa já? Então, na verdade, a Atom, ela era uma ideia. Tá. Desde quando estava em agência. Porque, querendo ou não, como... Ela surge com essa oportunidade, praticamente. Exato, porque como todo mundo trabalha em agência, eu creio que grande maioria até hoje, pega freelancer. Sim. Então, eu tinha meus amigos de confiança, que, querendo ou não, eu tinha uma posição de delegar as coisas e não percebia isso. Eles me viam, querendo ou não, como um líder assim, mas eu não sentia. Tipo, trabalho de escola. Da agência, tipo, nos freelancers também. Todo mundo confiava em você, Exato, a entrega final, ou seja, exato. o cargo de liderança. Vai aparecer um trabalho aqui, Pedrão, topa aí. Mas assim, eu sempre tive um contato também muito direto com os clientes da agência, mas também é aquilo que... Eu tenho uma parada muito correta que é o que eu falei. Eu prefiro perder o cliente e ser ético do que não ser ético. Eu podia, em todos os clientes da agência, bater lá e falar o que aconteceu com a agência. O que aconteceu comigo. E pegar os clientes pra mim. Não tinha sombra de dúvida. Porque eu era o único cara que fazia 3D na agência. Eu era vendido como um setor, praticamente. Só que eu falei, cara, eu vou ganhar um cliente, mas os meus amigos que ficaram lá vão perder trabalho. Sim. Então não, vamos começar do jeito certo. E aí, em setembro, tinha R$1.500 na minha conta. Quando eu casei, quando eu voltei, eu falei... Deus, e agora? Tava no escritório lá. E aí, cara, me emociona de lembrar. Porque eu recebi um e-mail da Meta, no Facebook na época, de uma pessoa que trabalhava lá, que eu não vou nem citar o nome, hoje ela não tá mais lá. Ele falou assim, cara, é o seguinte, a gente abriu um formulário aqui que vai ter um projeto de partners, a gente vai escolher representantes, parceiros mundiais. E seu nome não tava lá e os seus projetos aqui na Meta, a galera gosta muito do que você tem feito. E se aceita, aqui tá o contrato da Meta, já tá no seu nome, coloca os seus dados pessoais, né, endereço, CPF e tal, se você concordar, e manda pra mim e a gente vê se dá certo. E aí eu fiz isso durante o ano, né, antes de setembro, e eu tinha perdido a resposta. Só que aí em setembro, depois que eu casei, eu recebi o e-mail de que eu tinha sido aprovado. Eu falei, A hora que os R$1.500 estavam quase acabando. e aí Caramba. o primeiro trabalho... Tudo assim, tipo, na sequência. Sim. E o primeiro trabalho foi pra Republic Records. Foi o lançamento de um AR pra divulgação de uma música do Young Gravy. Caramba. Que animal, cara. E aí eu falei, cara, tô rico. Eu era CLT, eu vi essa graninha pingando na conta do teu pai. Vem. Não, e legal, porque assim, se isso tivesse acontecido talvez um mês antes, você não ia aproveitar a lua de mel. E se já acontecesse durante o tempo que eu tava na agência, eu ia passar o trabalho pra agência e não ia ganhar nenhum Exato. crédito. Então assim, foi tudo que aconteceu certinho, As porque você tem um coisas, propósito. Sim. Cara, Legal. você prega o bem sempre, em algum A momento... gente tenta, né? A É, gente erra, mas eu tento sempre. em algum momento a vida vai retribuindo, Sem né, dúvida. pra você e te colocando oportunidades. Basta você acompanhar isso, agarrar e seguir. E, pô, e você então foi escolhido ali, participando, começou a pegar bons projetos e assim nasce a Atoncor. Exato. O projeto que eu admirava designers, né? Porque eu vim do design gráfico. Depois pra social media, eu tinha referência na minha cabeça, igual, eu nunca imaginei conhecer Marcelo Kimura. Nunca imaginei conhecer o Marcelo Kimura. Ou então pessoas que realmente viraram minhas amigas, estavam em casa domingo agora, Nina Talks, que é de UX Design, brasileira, ganhadora de 5 anos consecutivos, um dos torneios da Apple de UX. Tipo, eu sempre via aquelas pessoas de longe, cara. Via de longe. E aí, graças às tecnologias do Facebook, da Meta, eu consegui... Alguém mandava pra mim, cara, o Kimura usou um efeito seu. Eu, oi, beleza, eu que fiz. O cara, caramba, que negócio dos projetos, a Nina. Projeto de nerd. A Nina é nerdola. Nerd, eu também, tipo, não sou tanto igual ela, que ela ama Star Wars, mas eu fiz um projeto que é o primeiro portal. Foi o primeiro portal tá aqui no Prove ao Contrário, do Instagram, que é um efeito que você posiciona uma porta e andando com o celular você entra nesse mundo. Nossa, que show. Eu fiz, e eu acho que foi esse projeto que me colocou lá dentro, como representante, né, como parceiro. E aí acontece, eu descobri que eram só 100 representantes mundiais, 9 na América Latina e 3 no Brasil. Falei, cara, o cara de lá do buraco de Guarulhos chegou como representante, como parceiro da Meta. Tipo, olha, esses daqui são os caras que a gente garante que tem um padrão de qualidade nosso. E aí, claro, né, cada partner tem seu diferencial. Um em 3D, outro em programação, eles sempre deixam isso, né? Os estúdios, eles têm pessoas que fazem isso, mas fazem tudo, mas o diferencial deles é esse.
Então, assim, hoje, a gente, se precisar fazer um AR que tem uma programação pesada, a gente faz, hoje a gente faz. Mas o nosso principal diferencial é 3D. Então, a gente fez campanha para Ford recentemente. Pegar projeto de impressão da Ford de 10 gigas e otimizar isso para 1 mega. Caramba. Então, 1 mês de trabalho, mas a gente conseguiu adaptar isso para o efeito de Instagram. Então, basicamente, hoje eu tenho a honra de representar um desses 100, hoje são 120 mais ou menos no mundo, mas é muito legal, cara, ter contato com isso, porque a Meta me abriu inúmeras portas. Sim. Que legal, que legal. E o legal é que você sempre tá trazendo a gratidão de tudo que você faz. Sim. Você fala do começo, você é grato, isso é muito, muito, muito bonito. Até falando disso, né? A Atom Core deve ter uma estrutura gigantesca aí para você conseguir atender todos esses grandes clientes. O seu custo fixo deve ser altíssimo. Conta aí pra gente como você estrutura a sua empresa e até que sirva de exemplo para grandes empresários que estão começando e dá um olhar diferente aí para nós. Legal. É assim, desde o início, a organização hoje da Atom Core Studio, né, que é a empresa mãe, querendo ou não, esses trabalhos que vieram e ter contato com esses artistas que eu falei para vocês que eu via de longe, eles fizeram eu ver um padrão de qualidade, de identidade visual, de registro, por exemplo. E esses trabalhos que vinham vindo desses projetos que a gente fechava, tanto pela Meta ou fora da Meta, eu fui juntando grana em caixa para falar, quanto que fica para fazer uma marca contigo? Então hoje a nossa marca foi feita pelo Berriel, que é um cara top do mercado de identidade visual. E registro também foi feito com o Estúdio Rema, né, o Moisés Rema também. Então assim, foi uma boa grana investida na Atom Core. Então hoje a Atom Core, a gente tem uma estrutura dela como holding, por mais que ela não é registrada como holding ainda, mas ela é uma empresa mãe, e dela veio a Atom Studio, a Atom Drone, a Atom Academy, que a gente está desenhando agora melhor a ideia. E basicamente, eu sempre tive a ideia de trabalhar, eu sempre tive o sonho de trabalhar na Pixar, na Disney, né, Disney Pixar. E eu abri mão desse sonho porque eu sempre fui muito família, né, e quando eu conheci a minha namorada, minha esposa hoje, ela falou assim, eu não tenho vontade nenhuma de morar fora. Falei, cara, como que você tem visão de família? Como que é a sua cabeça? Não, tenho, isso e aquilo, só que eu não quero deixar meus pais. Falei, beleza. Eu abro mão do meu sonho por causa de você, só que é o seguinte, você vai ter que estar disposta a um dia dormir numa casa sem reboco na parede e no outro dia acordar milionária. Ou ter muito dinheiro e no outro dia acordar sem, porque eu sou empreendedor e tipo assim, eu vou botar minha alma na parada. Você pula na bala comigo? Ela, vou. Falei, então fechou. E aí, o que acontece? Hoje a Atom, a gente começou com uma estrutura de atender clientes norte-americanos. Então, no início, tudo era muito mais valorizado lá, tudo era muito mais novidade. O budget era altíssimo para projetos de 4 dias, de 3 dias. E eu sempre trabalhei sozinho. E quando você vem como eu disse, do menos 5, quando você conquista alguma coisa, você fala assim, caramba, eu tô com uma TV em casa de 60 polegadas. Comprei o carro, comprei os móveis da casa, e você olha pro lado, meus amigos que estavam comigo não estão aqui, mas eles fazem o que eu faço. Então eu falei, eu vou pegar e vou abrir mão do 100% e vou, cara, dividir essa grana com a galera que sempre trabalhou comigo. Então, basicamente, hoje, a gente não tem funcionários. Hoje a Atom, o nome Atom Core, inclusive quem deu o nome foi a minha esposa, a gente sempre entendeu que as pessoas isoladas, os amigos isolados, nós éramos juntos, porém eu trabalhava em uma agência, outro trabalhava em outra, eu trabalhava em uma empresa de costura. A gente se via como átomos separados, porém quando a gente se juntava, a gente entregava um todo, então era o centro atômico de ideias. Caramba, que legal. Então hoje chama Atom Core porque eram inúmeras pessoas separadas e juntas elas entregam um todo. Então hoje a gente tem um sistema de trabalho PLR, né? Porque a gente veio dos clientes norte-americanos, o budget é alto, adaptar no Brasil, a gente tem que converter real, true, assim, é $5 mil, $5 mil reais. É $20 mil, é $20 mil reais. Então, é o mesmo número, né? Você não pode falar assim, 5 mil, vai virar 25, não. Você perde muito. Porque o brasileiro, infelizmente, não é muito especialista. Então, já que todo mundo é especialista, os clientes não sabem quem realmente
o trabalho presta. Exato. Então, se eu chego lá hoje pra uma empresa e falo, cara, eu faço filtro de Instagram, automaticamente ele não vai entender que filtro de Instagram é uma experiência em alto Quantas padrão. oportunidades ele vai ter de filtro no Instagram com Entendeu? uma qualidade, uma experiência completamente diferente. Única. Tipo assim, não desmerecendo. Sim. Eu tenho amigos que trabalham com isso, mas as pessoas simplificam um AR em uma maquiagem no rosto e um efeito de frase. Um efeito de cor na tela para você. Eu falo, gente, uma das maiores empresas do mundo ficaram realmente, tipo, 4 anos desenvolvendo um produto para você botar blush. Fazer maquiagem, rosto. né? Isso dá grana como? Então, enquanto a galera tá pensando em fazer efeito de cor para as pessoas usar no dia a dia, eu tô pensando em fazer. Pensando em entrar numa porta com o celular. Ou então fazer o efeito de cor, ao invés de ser vendido pro dia a dia pra blogueira, o efeito de cor pode ser vendido pra Kodak, que vende filme. Então sempre esse business, sabe? A maquiagem que as pessoas vão usar no dia a dia e não vai gerar grana, só vai gerar número, eu faço esses números serem gerados para marcas. E a marca tem uma experiência e tem números e cria aquele vínculo com o cliente. Né? Então hoje a Atom basicamente funciona nessa forma de vínculo com as pessoas, né? E de estrutura, graças ao avanço dos modelos de linguagem, hoje eu tenho treinado semanalmente sobre problemas com o cliente, sobre inúmeras coisas. Nossa advogada Isabela, ela foi treinada sobre como funcionava o ChatGPT no início. Legal. Para ver os nossos contratos, entender, cara, num cliente ali, o cliente falou uma coisa, vocês sabem como que é. O cliente falou uma coisa que me deixou meio desconfiado. Vamos colocar uma cláusula no contrato disso? No contrato dele, quais os buracos que tem que pode afetar a gente? Isso tudo hoje, todos os processos hoje que a gente tem na Atom, eles passam por um modelo de linguagem já treinado em qual é o nosso tom de voz, qual é o nosso tempo de trabalho, qual os nossos valores, quais são os nossos preços. Que legal. Então hoje o nosso processo eles são muito mais otimizados graças a essas novas tecnologias. E o que você falou, né? Agora voltando na parte do formato de pessoas. Você disse que você fazia o projeto, e você não via seus amigos e não estavam junto com você. Sim. E você viu que para poder dividir, mas na verdade é dividir para multiplicar. Exatamente. Porque você consegue dividir entre o que você ganha entre as pessoas, só que você consegue pegar mais projetos e no final você está sendo... E não tem um burnout. Exato. Eu não falei, né? Eu tô com 27 anos, tive 2 AVC. Caramba. Fiquei 6 meses sem enxergar de um olho, praticamente. Caramba. Esquerdo. Então, cara, estresse, não é bom. Não sabe, é. Não é bom ser, tipo... dar trabalho para dar trabalho, né? Mas empregar pessoas que você sempre estavam com você, sabe? Então, sim. Eu acho que gerar oportunidades e melhor que isso, gerar oportunidades num formato completamente diferente. Sem dúvida. Porque uma coisa é você falar, pô, tô gerando oportunidade, tá contratando um monte de gente num formato seletista, no formato que a pessoa vai ficar ali muito tempo engessada, sem conseguir mostrar seu potencial, e na verdade você não tá, você tá... Vou colocar a palavra aqui, se aproveitando das pessoas. Sem dúvida. Né? Existe uma troca, mas não é uma troca justa, né? O que eu penso é o seguinte, Robson. A visão que eu queria sempre ter é o que as pessoas investiram em mim quando eu tinha 12 anos. Hoje as empresas, elas pensam no CLT porque tudo que ela investir no funcionário, no final vai voltar para a empresa. Sim. Mas hoje, os trabalhos que a gente fecha, eu compro do meu bolso. Quest 2, Quest 3 para mandar para o time e falo assim, não é da empresa. Tá me entendendo? Isso daqui é seu. Caramba. Mas por quê? Porque você já agrega no time, mas o que eu vou agregar na sua vida? Você vai chegar lá na frente. Fala, cara, o Pedro, sei lá, eu posso ser multimilionário amanhã eu posso voltar pro CLT. Sim. Não sei, e tudo bem, né? Eu não sou empreendedor, eu estou empreendendo. O ser é muito mais além do que você faz, né? Sim. Então, o que eu vou agregar na vida das pessoas, sabe? Hoje é um cara que tá trabalhando comigo, que eu tô contratando, amanhã ele pode estar contratando meu trabalho. Exato. Então, eu tenho que, de certa forma, investir na vida deles, né? Na vida das pessoas que trabalham comigo, estão comigo. Então, eu tenho esse pensamento. Hoje no nosso núcleo, na comunidade, tanto de contadores como no meio publicitário, muito se fala em modelo de partnership, né? E realmente o seu modelo me impressionou, porque você consegue ter pessoas muito mais engajadas com o propósito, porque as pessoas vão receber pelo projeto, Sim. vão estar ali realmente vão trabalhar felizes, né? Junto, e acaba sendo justo porque muitos momentos eu me questionei, tipo assim, cara, tá sendo justo o que eu tô pagando?
né? Porque, de novo, quando você não tem um FII mensal, você tem projetos isolados, você tem que pensar naquele budget que entrou dividido em 13 pro ano. É o caixa da empresa. Só que aí eu comecei a pensar, quanto que esses caras ganhariam para fazer o projeto inteiro sozinhos? Basicamente, estou pagando isso para eles para fazer uma etapa do projeto. Porque eu vou cuidar de uma da gestão e às vezes eu coloco a mão na massa. Eu, como empreendedor, é uma coisa, eu também coloco a mão na massa como artista individual. Mas vai ter outro cara que vai cuidar de outra etapa. Então, ao invés do cara se estressar com tudo, ele se preocupa com o que ele mais gosta de fazer e tudo fica com excelência. E flui de uma Exatamente. forma. Pedro, a gente tá chegando no final, foi rápido. Eu queria saber como você enxerga a evolução da sua empresa, né, no futuro. Como que você enxerga a Atomcore pro futuro? Olha, eu enxergo a gente como uma das maiores empresas do mundo. Show. Pensando a longo prazo, Sim. né? A gente não pode ser... A gente tem que ser bem realista, né? Aquele empreendedor que tem uma ideia e fala assim, eu tenho uma ideia de modelo de negócio que em um ano vai gerar 1 milhão. Ideia no papel é nada. Entendeu? Mas a longo prazo, cara, eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos sonhos de verdade de empregar moradores de rua. Tenho muito essa ideia de, cara... Um projeto social, né? Sabe aquela uma oportunidade que eu recebi na minha vida? Você quer receber uma oportunidade na sua vida? Eu vou tirar da rua, eu vou te treinar. A gente tem um cliente que é parceiro nosso que vai te dar um local pra você morar com internet e tal. Você tem que estudar. E aí, cara, se você não tiver retorno, você volta pra rua. Show, é isso. Então é sua responsabilidade. Então, cara, eu tenho inúmeras ideias de projetos, cara. Você compartilha a responsabilidade com a pessoa. Pô, tá aqui minha mão, vamos junto. Sim, e tem muita gente capacitada na rua, cara. Tem. Muita gente. As pessoas não conversam com moradores de rua. A gente tá na rua não por opção, tá? Porque aconteceu. Enfim, a vida levou aquilo, mas muita gente boa. Mas assim, voltando até o final do ano, eu pretendo, a gente vai ter mais duas empresas aí, 2 frentes. Que show. Na Atom, e é isso que eu espero, então aguardem, né? As novidades. Legal. E Pedro, eu queria também ter a sua visão, né? O seu olhar, o que você entende como o futuro da inteligência artificial, e para quem está a fim de conhecer um pouquinho mais, acompanhar os conteúdos que você está gerando, conteúdo de muita qualidade, ChatGPT, top, novidade aí também, né? Você comentou que saiu ali ontem uma versão nova. A gente já sabe mais ou menos aí o que tem de diferente, novidades nessa nova versão. Eu vi que muita coisa que era pago agora, a gente vai ter o acesso gratuito, né? Então conta aí um pouquinho sobre essas novidades pra gente. Então, a gente tem muita novidade, né? Que era paga no Pro e agora está no gratuita. O Omni, ele está disponível agora na versão free, porém temporária, então você tem alguns limites de mensagem ali. Quando você chega naquele limite diário, ele volta para o 3.5, que é o free. Né? Mas tem muita coisa legal e eu acho que é o futuro, principalmente tradução simultânea, principalmente o diálogo, né, com o próprio GPT. Eu acho que está com 326 milissegundos de resposta. Caramba. É literalmente a conversa com o humano. Então, quem tinha o Pro, você conversava com o GPT, ele tinha escutando, depois que ele escutava, ele falava. Agora não, são 2 microfones abertos em real time, se você quiser interromper ela, você pode interromper. E ela tem, tipo, um senso de humor e tal, é bizarro. E aí, assim, o que eu penso do futuro, né? Eu vi um exemplo lá do cara contando uma piada e ela realmente interagindo com... Rindo da piada. Sim. Surreal e isso, o cara. GPT Vision, né, que era a função no 4.0 Pro, você tirava uma foto e mandava para ele e ele entendia o que tinha naquela foto. Agora, o GPT Vision, ele tá em real time, então você consegue meio que fazer uma chamada de vídeo com o GPT. Pô, eu vi isso daí também. E isso é surreal. Que loucura. E assim, participa da reunião, né? Sim, literalmente vai participar de calls que vai traduzir para você. E aí, como que as pessoas... como que eu imagino o futuro, né? Eu vim do mercado de arte tradicional e as pessoas falam, mas a IA vai substituir... Ponto para outro podcast. Mas se ela te substituir, as pessoas vão continuar usando e ganhando dinheiro. Você prefere ser o artista que vai usar essa parada para fazer mais grana e aprender uma nova profissão que vai ser lançada, ou você vai querer ficar reclamando, batendo o pé no Twitter e não vai resolver nada? Não, então eu prefiro... Eu vou dizer que os meus relatórios entregáveis para os clientes,
melhoraram de uma forma absurda usando o ChatGPT. A gente sempre passa lá, óbvio, a gente dá uma revisada, né? Mas sim, são sacadas que o ChatGPT traz que a gente fala, nossa... O conteúdo é muito primoroso pra gente deixar isso de lado e falar, pô, não vou usar, eu mesmo vou escrever tudo. Não, você usa a seu favor, né? E não se resume só no GPT, né? Eu acho que é um ponto muito importante. E aí, voltando pra fechar minha fala aqui, além do GPT, eu tenho um canal no YouTube. No meu Instagram eu compartilho o conteúdo de novas tecnologias, mas no YouTube eu criei uma série de vídeos ensinando Midjourney do zero, que é uma ferramenta poderosíssima de geração de imagem. Então assim, conteúdo de palestra que eu vou dar às vezes de 2 mil, 5 mil reais, eu tô dando de graça no YouTube. Para pessoas que não têm grana de investir isso, poder assistir isso, né? Claro que com a rotina de pai tá muito mais difícil, mas assim, lá eu pretendo atualizar sempre. Então já dei uma introdução para as pessoas lá, bem básico, acho que tem uns 1 hora de vídeo mais ou menos. Quando esse vídeo tá entrando no ar, eu acho que vai ter mais. Acho que não tenho certeza. Mas logo eu vou fazer um de GPT, Omni, que legal. Muito bom, e de Gemini também. E muita coisa pra gente conversar aí adiante nas redes sociais. Pedro, obrigado pelo papo. Obrigado de verdade, foi aqui uma aula. Eu agradeço. Eu ficaria aqui mais 2, 3, 4 horas aqui conversando com você, porque foi muito... fluiu muito bem. O assunto foi muito gostoso. É extremamente muito legal interessante, falar né? Então, por mais que a gente do outro lado aqui seja completamente leigo no assunto, mas, pô, a gente pira nisso, né? E a forma que você traz o assunto foi muito leve, sabe? Que isso, obrigado. Eu aprendi com o GPT. E não é brincadeira. Show. Então, agradecer do fundo do coração, né, a sua participação. Vamos deixar aqui o seu contato. Então, para você que está assistindo, quiser acompanhar os conteúdos do YouTube, do Instagram, do Pedro, cara, você não pode perder, né? E você também não pode perder os episódios do Talk Solve. E não deixe de curtir, compartilhar e colocar aqui embaixo o que você quer no próximo episódio. Vai ser uma honra. E até o próximo, pessoal. Tchau, pessoal. Quem não curtiu vai ficar careca, hein?